Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula que inaugura o mês de junho, sobre o desgaste do sistema oligárquico. Nossa habilidade vai ser identificar implicações sociais das configurações impostas pelo regime republicano no Brasil e analisar essas transformações que ocorreram nos anos 20. Na aula passada eu já tinha citado alguns eventos importantes que vão levar ao fim, da República Oligárquica. E um muito importante é o tenentismo, que trata-se dos militares contra o Estado, contra o governo do Estado. Esse conteúdo está na página 47 a 49 do livro didático de vocês. Ainda no início da década de 20, vão ter as críticas que já existiam, na verdade, ao governo, vão se intensificar e os militares também vão ampliar cada vez mais as críticas à República Oligárquica. O que vai resultar num movimento iniciado por eles, chamado o tenentismo, que eram tenentes, jovens oficiais do exército que queriam o fim do federalismo. Lembrando que federalismo é a maior autonomia para estados e municípios. Só que na República Oligárquica, lembra que a gente viu que era a República do Café com Leite, dominado por Minas e São Paulo, onde os coronéis também comandavam várias regiões do Brasil. Portanto, esse federalismo, na verdade, estava favorecendo as elites locais. E esses jovens oficiais queriam o fim desse federalismo, o fim do poder das oligarquias, queriam uma nova vida política para o Brasil. E a instituição do voto secreto, queriam o fim daquele voto de cabresto, como nós vimos anteriormente. Para esses tenentes, só um governo centralizado poderia desenvolver a economia brasileira, um governo que centralizasse o seu poder. Para que essas modificações que os tenentes queriam acontecessem, era preciso impedir a tomada de posse de Arthur Bernardes como presidente em 1922. Eles vão tentar quebrar esse pacto da antiga República do Café com Leite por meio de intervenção na eleição, porém eles não vão conseguir ter o sucesso almejado e vão partir para uma medida muito mais radical, que vai ser o levante do Forte de Copacabana. Eles vão então tomar o Forte de Copacabana no Rio de Janeiro, como um símbolo da revolta tenentista. O governo, então, ordenou que o forte fosse bombardeado e em torno de 300 homens que se envolveram nessa tomada do forte, liderados lá pelos revoltosos, a maioria desistiu. Somente 17 militares e um civil, que não era militar, mas também estava envolvido na revolta, permaneceram até o final. Por isso ficaram 18, Então o movimento fica conhecido como os 18 do Forte por conta disso. Mas somente 2 desses vão sobreviver às trocas de tiros que vão acontecer contra as tropas do governo. Por isso, eles foram também muito homenageados de várias formas por seus seguidores. No dia 5 de julho de 1924, em homenagem então aos 18 do Forte, vai ter uma outra revolta na cidade de São Paulo, que tinha por fim o objetivo de finalmente derrubar o governo do Arthur Bernardes. Aqui eu coloquei uma imagem, uma fotografia, que apresenta alguns dos manifestantes envolvidos no levante do Forte de Copacabana. Então, em 1924, rapidamente, os tenentes revoltosos vão tomar vários pontos aí da capital paulista e vão ocupar esses pontos por 3 semanas. Porém, o governo também vai bombardear eles. Com isso, o caos foi instaurado de vez. Então, vai ter início aí uma onda de saques a vários armazéns e fábricas, e esse episódio ficou conhecido como Revolta Paulista de 1924, que é um dos eventos que vai levar ao fim da República, como eu citei na aula anterior.
Bom, após várias tentativas fracassadas de negociações de paz, os participantes, né, desse levante, eles decidiram ir embora de São Paulo e foram para o sul do país. E aqui no sul, eles tiveram contato com o líder-major Miguel Costa. Em abril de 1925, depois de vários combates com as tropas do governo, esses mesmos rebeldes de São Paulo aqui no sul vão encontrar outra tropa de tenentes revoltosos. Essa vinha do Rio Grande do Sul e era liderado pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele vai liderar depois esse movimento e vai se tornar, né, de grande importância para essa parte da história. Durante os anos também de 1925 a 1927, mais ou menos aí o período de 3 anos, a coluna Prestes, que vai ser liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que vai incorporar e vai liderar esses tenentes, vai marchar pelo interior do Brasil, lutando e buscando o apoio popular para tentar derrubar o presidente Arthur Bernardes. Em fevereiro de 1926, o Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa vão elaborar um manifesto chamado Motivos e Ideias da Revolução, né, que eles estavam travando contra o governo. Lá eles pediam, né, eles eram contra o aumento de impostos, contra a desonestidade administrativa, eles eram contra o voto de cabresto que acontecia, eles eram contra perseguições políticas de coronéis e queriam que os estados tivessem menos autonomia e eram a favor da soberania nacional. Essa coluna Prestes, liderada por ele, percorreu cerca de 25 mil quilômetros durante esse período, desses 3 anos, até 1927, e durante todo esse período eles enfrentaram várias tropas militares, policiais, jagunços e cangaceiros, que são lá os sertanejos que a gente também estudou em outros movimentos, que apareceram no caminho deles. Aqui eu coloquei um mapa que demonstra os caminhos que a coluna Prestes percorreu ao longo da sua trajetória, a coluna Prestes indo em azul e o retorno da coluna Prestes em vermelho. Em 1927, o período final já da coluna Prestes, os integrantes decidiram por conta própria encerrar as suas atividades. Então, eles não foram derrotados numa grande batalha. Eles decidiram encerrar porque eles tinham poucos integrantes. Os integrantes foram diminuindo ao longo dos anos e a população não apoiou, né, em massa como eles queriam para o que o presidente fosse deposto. E como dentro do grupo haviam diversidades de interesses entre os membros, também aí contribuiu para que eles encerrassem, né, a coluna Prestes. Sobre a aula de hoje, eu deixo para vocês também uma proposta de atividade, onde vocês vão ler um fragmento de um poema que fala sobre os 18 do Forte, e com base nesse poema, que está aqui, vocês vão dizer, com base no poema e com a aula de hoje, o que nós podemos dizer sobre os participantes dessa revolta. Bons estudos, até a nossa próxima aula, pessoal!